Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Daniel, estou aqui para apresentar para vocês o programa Horta em Casa, que é uma atividade da Secretaria da Agricultura Natural, da Fundação Moktiokada, e hoje é uma aula modelo que eu vou estar apresentando a vocês. E esta é uma aula modelo, eu digo assim, porque nós temos um curso completo, né, que é o programa Horta em Casa Online, que está na Faculdade Messiânica, que vocês podem acessar através do site da faculdade. Então hoje nós vamos começar a trabalhar os princípios da agricultura natural. Eu quero começar a apresentar para vocês a origem da agricultura natural. Quando surgiu a agricultura natural? A agricultura natural de Moktiokada surgiu em 1931 com a publicação de um poema. Qual era esse poema? Quando apanho uma folha seca caída no chão, sinto nela a indiscutível lei do ciclo da vida. O que é o ciclo da vida? Neste poema, nós acreditamos que Moktiokada estava ressaltando a ideia da capacidade do nosso planeta de utilizar tudo o que ele produz, dando vida a outros seres, dando continuidade. Tudo que a própria natureza produz, ela é reaproveitada pela natureza. É assim que a gente pode dizer que o único animal que produz lixo é o homem. Os outros animais, eles produzem elementos, resíduos, que são reaproveitados pela natureza. Os insetos também produzem resíduos que são reaproveitados pela natureza. E a própria natureza, ela nasce, cresce, se desenvolve, produz as folhas retornam ao solo, e esse material que retornou ao solo serve de alimento para macro e micro-organismos, dando estrutura ao solo novamente, para que essa natureza se torne exuberante, se torne máxima, maior. Não é? Então, essa é que é a ideia do ciclo da vida, a continuidade através dos processos de, vamos dizer, reciclagem, reaproveitamento e retorno, né, ao natural. Esse é o princípio da agricultura natural, que foi pronunciado em 20 de novembro de 1931. Né? E esse início, né, teve uma parte prática. Essa parte prática foi no Japão, né, numa residência em Tóquio, onde era chamado de Rosanso, em Tamagawa, né, em 1935. Vejam, depois de 4 anos daquele poema, é que se iniciou essa parte prática, se iniciou essa atividade, né, onde realmente Moktiokada começou a testar toda a sua teoria para comprovar e aí sim iniciar essa divulgação mundial da horta em casa. Na verdade, da agricultura natural. Em 1935, ele comprovou que esses materiais, que são as folhas que caem das árvores, trazem essa exuberância da natureza. Então, o único material que nós precisamos devolver ao solo numa agricultura é o material orgânico que a própria natureza produz, sejam folhas, sejam capins, sejam resíduos das colheitas que nós estamos conseguindo produzir. Isso se devolve ao solo e a natureza, aproveitando isso, se torna novamente exuberante, nos dando de volta todo aquele material, hortaliças, legumes, frutas deliciosas e naturais, saudáveis, capazes de sustentar a vida do ser humano. E por que da horta caseira? Por que nós estamos trazendo o programa Horta em Casa? Por que nós estamos trazendo a filosofia da agricultura natural através desse modelo da horta caseira? Porque é uma prática que está realmente difundindo a ideia de um alimento saudável, de uma produção saudável, de um retorno à natureza, de respeito à natureza. Nós temos que buscar esse respeito à natureza, nos reencontrar com a natureza. Esse é que é o princípio da agricultura natural. Quando nós começamos a cultivar o solo, quando nós começamos a plantar uma hortaliça, nós nos aproximamos dessa grandiosidade, desse mundo maravilhoso que nos cerca. E esse mundo, nós nos afastamos dele. Nesse nos afastar, nós passamos a desrespeitar o nosso próximo, desrespeitamos a natureza, os animais e até os insetos que fazem parte dessa natureza. Então, com o programa Horta em Casa, com a divulgação dessa filosofia da agricultura natural, nós queremos reconectar o ser humano a esta natureza. Também é uma atividade que você faz em família. Não é? É uma atividade que você vai estar lá com seus filhos, seus netos, sua esposa, e vai trabalhar esse solo. Ao trabalhar esse solo num vasinho que não é apenas um vasinho, esse vasinho se torna um universo,
Porque através desse solo, dessa planta, você entra em conexão com todos os seres que estão ali. Porque não é simplesmente tão fácil aquela vida se desenvolver. Você vai precisar tentar ouvir o que aquela planta precisa, vai tentar entender o que aquele solo precisa e assim você vai encontrar a sua ligação com a natureza. Nesse processo, você vai trazer mais harmonia ao seu lar, você vai ter mais harmonia com seus filhos, na sua própria convivência, né, com sua esposa, com seu marido, com seus pais, né, com seus avós. Você vai desenvolver uma família realmente saudável, uma família voltada para o mundo que nos cerca. Vai mudar, criar um paradigma, vai se desenvolver junto com esta natureza. Também, né, ensina a importância da gratidão pela alimentação, pelo agricultor e pelos nossos ancestrais. Pela alimentação é simples, não é? Pela alimentação por quê? Porque eu, você, todas as pessoas, nós precisamos nos alimentar pelo menos 3 vezes ao dia para realizar as nossas tarefas, não é isso? Então, quando você tem um prato, né, na sua frente com arroz, feijão, hortaliças, carne, o que você pensa, né? Você está comendo apenas para viver? Ou você sabe que aquele alimento está trazendo toda a energia para que você possa cumprir sua missão durante esse dia, para que você possa ter, né, condição, né, de dar vida à sua família, aos seus amigos, de poder se relacionar como um ente social. Também gratidão à alimentação, porque se você chega a um supermercado e olha para um pé de alface e fala, nossa, tá caro, ai, que pé de alface feio, além daquele pé de alface que já foi produzido, provavelmente sem cuidado nenhum, porque não houve respeito na sua produção, você ainda colocou todo um sentimento negativo em cima dessa hortaliça. Porque palavras, né, pensamentos geram uma onda energética que interferem na qualidade do mundo onde nós vivemos. Né? Mokichi Okada tem uma frase que é gratidão gera gratidão, né, e lamúria gera lamúria. O coração agradecido se liga com Deus e o coração, né, que lamúria, né, se liga, né, às energias ruins. Esse é que é o ponto. Nós não estamos aqui para trabalhar só com o alimento em si como forma. Nós temos que entender que o alimento também é vivo e que ele tem essa energia e que nós temos que cultivar essa energia. Nós temos que estar dando vida a esse sentimento a partir do próprio momento da compra. Quando você for comprar o seu alimento, lembre-se que ele é vivo e que você precisa desenvolver esse sentimento de gratidão ao alimento, a quem produziu e ao solo também. Porque esse solo foi criado por Deus para que você pudesse se alimentar, para que você pudesse cumprir sua missão. E aos nossos ancestrais. Por que nossos ancestrais? Foram eles que desbravaram essa terra, foram eles que buscaram condição de criar a nossa família. Então nós temos que sempre, né, voltar, nos lembrarmos desses antepassados e agradecer a eles, né, pelo esforço que eles fizeram para construir a nossa sociedade, construir esse mundo onde vivemos. Por isso, da importância de gratidão a alimento, né, e aos nossos ancestrais. É uma prática que nos faz compreender as atividades de sustentabilidade social e ecológica. De tudo que eu falei, chega a um ponto que você vai ter que mudar. Você vai ter que entender que o lixo que você produz agride a você mesmo, agride ao mundo onde você vive. Então você tem que começar a repensar nas suas atitudes, em como eu vou comprar alguma coisa, em como eu vou tratar essa alguma coisa. Nós temos que estar pensando nisso. Então por isso que se torna uma atividade de sustentabilidade social e ecológica. Você precisa, né, você vai aprender a respeitar o mundo, né, onde você vive, o mundo que faz parte da sua existência, que você necessita desse mundo e esse mundo também necessita dessa sua compreensão. Com a prática e o consumo, nós vamos adquirir a saúde verdadeira. Uma saúde verdadeira não é só a pessoa que não tem doença ou doença aparente, mas é aquela pessoa que é feliz, que vive em harmonia, que tem a família em harmonia. Isso é que é a saúde verdadeira, que nós temos que buscar, que é o nosso objetivo como ser humano. Construir um mundo harmonioso, um mundo feliz, um mundo sem miséria, sem doença e sem conflito. E através
do programa Horta em Casa, através da agricultura natural, nós podemos encontrar esse caminho e trilhar junto, todo mundo, né, a forma de nos tornarmos mais felizes. A agricultura, né, ela tem um ponto interessante na evolução do ser humano, que ela foi a primeira grande revolução da humanidade. Só a partir do momento onde o homem conseguiu, né, aprender a cultivar o solo, conseguiu, né, descobrir que a partir de uma semente se gera uma planta igual a outra e que dessa planta ele pode produzir seu alimento, é que nós conseguimos criar a sociedade. Conseguimos viver em grupos maiores do que grupos de 30, 40 indivíduos. E sim formamos várias vilas, né? Começou o início das vilas em torno dos rios, onde tinha lagos e água. E, através disso, nós começamos a domesticar os animais. Então, foi a partir que você conseguiu produzir seu próprio alimento, é que nós criamos a sociedade onde nós vivemos. Este é que é o ponto importante, mostrando essa ligação da natureza com a própria estrutura social que nós temos hoje. E quanto mais nós nos afastamos dessa estrutura, né, desse reconhecimento da natureza, nós nos tornamos mais violentos, nós nos tornamos perdidos, sem saber para onde caminhar ou como viver em harmonia, porque nós perdemos respeito com nós mesmos e com tudo que nos cerca. Então, precisamos sempre nos lembrar que a humanidade iniciou seu processo de evolução corretamente, né, voltado para um mundo social em equilíbrio, quando começou a dominar ou aprendeu a cultivar o solo. Para voltarmos à condição de seres humanos dignos, devemos aprender com a grande natureza. E quando nos afastamos de suas verdades, nós nos afastamos também da natureza humana. É assim que Mokti Okada coloca resume, vamos dizer, tudo o que eu estou tentando falar para vocês. Que a partir do momento que você não consegue aprender e respeitar a natureza, você também perde a sua própria natureza humana. Né? O que é a natureza humana que nós colocamos hoje? Né? A natureza humana é a capacidade que você consegue discernir, né, o que é certo e o que é errado, onde você vive em harmonia. Você consegue, né, trazer seus amigos, sua família de uma forma que os conflitos são resolvidos naturalmente, né, sem nenhuma perda a ninguém. Agora, quando você perde essa natureza humana, né, quando você não consegue entender a natureza que o cerca, aí sim você se torna agressivo, aí tudo parece contrário a você. Então é buscar, né, novamente, é nos encontrar novamente como verdadeiros seres humanos, buscando na natureza, né, esse aprendizado. É reconectar ao mundo que nos cerca, entendendo que tudo tem vida, entendendo que o solo tem vida, que a planta tem vida, que os insetos têm vida e têm suas missões. Nós temos que entender que este mundo ele é perfeito, ele foi criado perfeito e que tudo existe por um motivo. Compreender esse motivo, entender esse motivo é que é a nossa busca, né, de aprender com esta grande natureza. Se nós respeitarmos todos esses sistemas, podemos encontrar equilíbrio nesse mundo onde nós vivemos. E é isso que nós estamos colocando em todas as nossas aulas, em todas as nossas apresentações do programa Horta em Casa. No programa online, né, Horta Online, que está na Faculdade Messiânica, também temos colocado claramente, né, esses pontos, para que vocês possam buscar, né, esse reconectar, esse aprender com a grande natureza. Também, né, Mokti Okada diz: veja o solo, né, se cobre abundantemente de folhas secas que caem ano após ano no outono. É precisamente isto que o mantém em condições de fertilidade. Assim digo-lhes que utilizem esse processo para vivificá-lo. Né? Na verdade, a palavra vivificá-lo não é dar vida ao solo, né? É dar, né, devolver ao solo aquilo que é a própria vida dele. Porque nós não temos capacidade de fazer o solo ser produtivo. Ele já é produtivo. Ele já é uma massa de adubo. O que ele precisa para produzir alimentos saudáveis é apenas esse material orgânico. Nós temos que devolver a ele todas as folhas, todos os capins que são produzidos por ele. E assim ele processa através dos micro-organismos e macro-organismos, através dessa própria estrutura, né, ambiental e dá vida a esse solo. Quer dizer, o solo busca sua própria condição de ser produtivo. Não somos nós que o fazemos produtivo, ele já é produtivo. Temos também, né, buscar essa consciência em nosso ser. Como nós somos saudáveis
Em si nós somos saudáveis, né? Como podemos manter esse corpo saudável, essa mente saudável? Nós temos que caminhar, temos que fazer exercício, porque nós evoluímos, né, sempre em movimento. Quando paramos, o nosso corpo adoece. Então temos que ter movimento. E alimentos saudáveis, alimentos que sejam produzidos no solo, onde esse alimento, né, esse produto, né, essa forma de vida, possa absorver naturalmente tudo aquilo, né, que a natureza criou para que o homem tenha verdadeira saúde. É isso que nós temos que buscar nesse alimento. Por isso do alimento natural, né? Por isso do alimento que é produzido sem química. Por isso do alimento que é produzido apenas com esse material orgânico, onde o solo cria sua própria energia vital. E aí transmite essa energia vital através do alimento ao homem, para que ele ganhe verdadeira saúde. Na agricultura natural não existe orientador. A grande natureza em si e a própria vida são os professores. Isso quer dizer que quem está praticando a agricultura natural num vasinho que se torna um universo, né, não precisa ser um técnico. Quando você realmente assume a ideia de cultivar esse vasinho, você vai aprender. Provavelmente você vai ter erros, a planta pode morrer, você pode não conseguir desenvolver o seu pé de alface ou a fruta como você gosta, né? Um pé de fruta. Você pode não conseguir produzir na primeira, mas aí você tenta de novo, vai buscar conhecimento, vai aprender qual a quantidade de água que essa planta precisa. Será que eu pus mais água, menos água? Será que ela ganhou o sol suficiente que ela precisa? Por quê? A planta precisa de sol, água e terra. Sol constante. A maioria das nossas hortaliças gosta de sol. Então ela precisa no mínimo 4 horas de sol por dia. Água, precisa de água. Temos que tomar cuidado com a ideia de que quando nós achamos que precisa de água, a gente joga muita água, né? Aí encharca o solo, deixa o charco uma lama só. Aí a planta não consegue respirar. Aí ela não consegue, né, absorver os nutrientes do solo, não consegue fazer a troca de gases pelas raízes. E a planta morre novamente. Então, sabemos que o encharcamento não é ideal. Qual que é o ideal? O ideal, então, é você aprender com a sua planta. Plante num vaso adequado ao tamanho dela, plante num solo que seja estruturado, que tenha, né, poro suficiente para que essa água, né, seja drenada adequadamente, né, e coloque essa planta no sol. E cuide dela. Quando ela precisar de água, você vai colocar água. E converse com ela, né? Eu tenho uma colega, que eu não vou dizer o nome dela aqui, senão ela vai ficar brava comigo, mas ela conversa com a planta todos os dias, né? E ela troca ideia com a plantinha, né? Bate um papo como se estivesse conversando com alguém. Mas isso é loucura? Não. Loucura é quem não entende que a planta é viva e quem não consegue criar essa afinidade. Eu tenho pessoas que estão fazendo curso com a gente que ao plantar esse vasinho, né, cuida dessa planta, seja uma alface, seja uma rúcula, tanto que chega ao ponto de nem querer comer o alface, de tanto que se apega ao cuidar daquela plantinha, porque ela é linda. Ela é maravilhosa e você aprende, você vê o desenvolvimento dela conforme você cuida dela, né? Então há uma troca de energia, porque só seres vivos trocam sentimento. E a planta tem seu sentimento, ela sente também. É lógico que ela tem a missão de alimentar. Num determinado momento ela se torna alimento, mas é a missão dela. Ela foi criada nesse sistema. A evolução do nosso mundo existe esses sistemas de alimentos, né, de desenvolvimentos, né, para que outros seres possam continuar. Então nós temos também que compreender isso, mas existe a troca, né, de sentimentos, cumprindo essa missão. Também é importante saber que o solo tem vida, como eu estou colocando. A planta tem vida. Sol, terra, água formam a energia que gera a vida no universo. Esses 3 elementos são os elementos básicos da vida. Temos que aprender a trabalhar com eles na intensidade adequada para cada ser, né, para cada momento, para que possamos tirar o melhor proveito desta atividade. Na evolução, comprovando isso, nós já fomos rocha no planeta Terra e com o passar dos anos foram se surgindo, essa rocha foi se transformando em solo. Foi se transformando em solo, até hoje temos isso aqui, uma camada rica em humus, temos os micro-organismos e os macro-organismos e tem a rocha original ainda embaixo. Essa é a evolução. Mas antes disso, nós somos fogo. Depois do fogo, nós somos água. E sim, agora, terra. Então, nosso planeta já passou pelos 3 estágios. Fogo,
água e terra, gerando a vida que nós temos hoje. Quando criou o equilíbrio entre esses três elementos, é que surgiu a vida. E isso precisou da ação do tempo, que é o que coordena toda a nossa existência. Por isso que também precisamos aprender que quando eu planto uma semente, ela tem um tempo para germinar. Só que ela também precisa do seu cuidado adequado. Qualquer semente de hortaliça, né, aquelas menores principalmente, elas não podem ser plantadas com mais de meio centímetro de profundidade, pois senão ela não tem força para nascer. Então, com meio centímetro de profundidade no máximo, você vai colocar essas sementinhas. E depois tem o tempo dela. Cada semente tem seu tempo. Por exemplo, a salsinha vai ser de 12 a 14 dias. Já o alface, de 7 a 10 dias, ele começa a germinar. E esse momento da semeadura ao momento da germinação é onde ela precisa de maior cuidado, pois ela solta a radicela, que é a primeira raiz, e essa radicela, se o seu solo secar, ela morre, aí a semente não germina. Então temos que cuidar esses 7 a 10 dias, né, com máxima atenção, não deixando faltar água em nenhum dia, né, não deixando pegar sol direto. Assim que iniciar a germinação, aí você pode colocar no sol. E novamente, cuidado com a água para que essa planta possa se desenvolver sadia. Isso aqui é só uma ideia, tá? Não é uma receita. Nós não podemos ter isso como base para preparar nossos solos, porque existem várias formas de dar vida, né, ao material orgânico, devolver o material orgânico ao solo. Mas para quem mora numa cidade que precisa de materiais básicos para iniciar, nós podemos usar terra, tá? 65% de terra, 15% de humus, né, e material de reciclagem do resíduo orgânico. Esse material da reciclagem do resíduo orgânico tem na cartilha do Horta em Casa, tem, né, é bem explicado no curso vídeo online e nos cursos que são dados também nas instituições que nós estamos apoiando, também se explica como conseguir esse material orgânico. Tá? Se você tem esse material orgânico, você não precisa usar o humus. Esse material orgânico já é suficiente, né? É reciclagem dos resíduos que sobra da refeição. Então, esse resíduo que sobrou da sua refeição, ele pode retornar ao solo, dando vida ao solo, dando condição para que o solo possa expressar a sua máxima produtividade. E aí, material orgânico picado, que eu estou falando, capins, folhas, né, restos de outros cultivos. Sempre bem picado. Você vai pegar aquelas folhas e vai picar as folhas, você vai pegar o capim, vai picar o capim e misturar no solo. E vai ser na proporção de 20% da quantidade de solo que você tem. Deixando isso fermentando por 20 dias, de 20 a 30 dias, né? Você vai observando, quando essa fibra estiver já bem mole, bem quebrada, é o ponto que você precisa para realizar o plantio. Então, de 20 a 30 dias, você deixa isso fermentando, isso, vamos dizer assim, o solo absorvendo esse material. Após isso, você já tem um solo pronto para realizar o plantio. Essa era a aula modelo teórica que eu queria passar para vocês. Agora nós vamos para uma aula prática. Eu vou fazer um plantio, um preparo de um solo e um plantio para vocês. Obrigado. Dando continuidade à nossa aula demonstrativa, eu vou agora iniciar a aula prática, uma oficina do Horta em Casa. Tá? Nessa oficina, nós vamos trabalhar com esses materiais. Nós vamos usar o resíduo de material orgânico, estão vendo? Pode ser humus ou resíduo. Nós vamos precisar de solo, terra, né? Estão vendo aqui, terra, tá? Para misturar junto com esse resíduo. Nós vamos usar a argila expandida ou caco de telha, caco de tijolo, para colocar pelo menos 1 ou 2 dedos no fundo do vaso para auxiliar na drenagem de água, né? Vamos precisar de um vaso, tá? Um vaso que tenha furo. Não vamos nos esquecer que nós precisamos de um vaso que tenha furo. Se não tiver o furo, temos que furar. Existem algumas pessoas que plantam e esquecem de colocar o furo e quando irriga, acumula água e apodrece a raiz da planta e a planta morre. Tá? A mudinha de hortaliça ou semente, nós vamos aqui trabalhar com uma muda. Essa aqui é uma muda de alface lisa. Tá? Nós vamos plantar esse alface lisa e material orgânico, folhas picadas, folhas de árvore, capim, para usar na cobertura do solo. Tá ok? Nós vamos cobrir o solo com esse material para preservar a umidade do solo e dar mais estrutura para o desenvolvimento da planta. Então vamos iniciar. Para início, nós vamos misturar o solo
com resíduo, tá? Então, nós temos 1/3 de resíduo, né, para 2/3 de solo, ok? Ok? Né? E agora nós temos que misturar bem o resíduo. Durante essa mistura, nós podemos fazer uma reflexão. O que a gente chama de reflexão? Podemos pensar, como eu falei na aula teórica, nós temos que praticar gratidão. Então, gratidão ao solo, né? Sim, talvez para algumas pessoas, como o mineirinho um dia me disse, é difícil para o brasileiro conseguir expressar sentimento para um ser inanimado. Né? É um teólogo, né? Então ele usa a palavra bonita, um ser inanimado. Né? Então nós definimos que planta e solo são inanimados, mas na verdade só um ser vivo, né, dá vida a outro ser. Então nós temos que cultivar no nosso interior que o solo tem vida. Se ele não tivesse vida, não existiriam os micro-organismos, não existiriam os macro-organismos e não existiria esse solo, né, cheio de energia, capaz de produzir essas plantas saudáveis, né, que alimentam e dão condição ao ser humano de cumprir sua missão. Então, pensando por isso, né, vamos agradecer a esse solo, né, agradecer realmente por todo o alimento que ele tem produzido para nós. Então, misturando bem o solo, tá, ou criando, né, bem de uma forma homogênea, né, misturando o material orgânico para que esse solo possa expressar toda a sua energia, toda a sua vida. Esse é o nosso trabalho. Misturou, olha, se vocês pudessem sentir o cheiro que está, isso aqui está delicioso, esse cheiro desse solo. Né? Um solo, ele já está numa umidade mais ou menos adequada para esse trabalho, né? O material orgânico já se misturou, você pode olhar que agora você já não vê a diferença entre solo e material orgânico, ele já está homogêneo, né? E cheio de vida. Então você já fez a prática do Sonen, né, de gratidão ao solo. Você agradeceu ao solo a permissão de manuseá-lo, de poder misturar o material orgânico para que ele possa produzir alimentos saudáveis. Também, ao misturar no solo, podemos agradecer aos nossos ancestrais. Muito obrigado, né, por todo o trabalho que vocês tiveram em preparar, cultivar esse solo, desbravar essas terras para que pudéssemos ter hoje essa sociedade maravilhosa. Né? E obrigado pela permissão de poder ter minha família hoje, e junto com minha família, né, cultivar esse solo, aprender com a natureza como viver em harmonia. Então esta é a prática do Sonen que vocês precisam estar fazendo, né, para desenvolver esse sentimento de gratidão à natureza. Agora nós vamos preparar o vaso. No preparo do vaso, nós vamos colocar a argila expandida, 2 dedos no fundo do vaso, tá? Mais ou menos 2 dedos, para que ela possa auxiliar a drenagem. Não é que há a necessidade dessa argila expandida para que o solo fique drenado, mas ela auxilia. O solo, como ele já está bem misturado com o material orgânico, toda a água que cair nele vai, né, ser drenado por ele. Mas para evitar, como o vaso fica no chão, né, encostado no chão duro, ele pode entupir esse buraco e aí dificultar a saída da água. Colocando a argila expandida, o solo não vai entupir esse buraco. E a água vai descer pelo solo e vai poder sair pelo buraco que você fez no vaso, pelo furo que você fez no vaso. E assim facilita a drenagem da terra. Colocando a argila expandida dentro do vaso, nós vamos colocar o solo. Sempre colocando o solo, né, de uma forma que ele não fique compactado, que você não aperte, não amasse o solo. Em algumas aulas que eu tenho dado, eu tenho notado que as pessoas costumam apertar o solo, quer fazer caber dentro de um vaso toda a quantidade de terra que ele tem. Não é necessidade, não há necessidade disso. Você vai colocar a terra até a altura do solo, do vaso, a altura máxima do vaso, sem precisar apertar. Depois, quando você irrigar, essa terra vai abaixar sozinho e vai criar o ambiente adequado para o desenvolvimento da planta. Então nós vamos colocando a terra, né, misturando bem dentro do vaso, né? Esse é um vaso de cerâmica. Eu estou usando hoje o vaso de cerâmica apenas para exemplificar, porque eu prefiro o vaso de cerâmica para o cultivo em casa. Como essa planta vai ficar no sol, o vaso de cerâmica ele esquenta menos,
né? Então a raiz da planta fica mais preservada. No vaso de plástico, geralmente vai esquentar o plástico, vai esquentar o solo e queimar a raiz da planta que estiver próxima à beirada do vaso. Então o de cerâmica é melhor, mas não que não podemos usar o vaso de plástico. Outra vantagem do vaso da cerâmica, se não for uma pessoa desastrada, não vai quebrar o vaso com tão facilidade. Então ele dura 2, 3, 4 anos. Mas o vaso plástico, a cada ano você tem que trocar, porque ele resseca, né? Ele fica quebradiço. Então você tem que trocar o vaso de plástico. Então o vaso de cerâmica, por esse e outros motivos, ele é melhor, mas ele é mais pesado, né? Para você manuseá-lo também. Então só precisa ter cuidado. Pronto, coloquei a terra até a superfície do vaso, né? Geralmente eu aviso, eu falo que preciso deixar um dedo da beirada para que a água possa, né, penetrar. Mas como o seu solo está fofo, né, está solto, você não precisa deixar esse dedo com tanta regra, porque a hora que você colocar água, esse solo vai abaixar sozinho e vai criar essa beirada. Agora, se você compactar o solo, colocando água ele não abaixa, aí a água sai fora do vaso. Então eu pego uma mudinha, uma plantinha de alface, né, uma muda de alface, pode ser muda de repolho, de couve, né, de salsinha, cebolinha, e vou fazer o plantio. Esse vaso, ele tem a altura e a dimensão adequada a um pé de alface. Então, nesse vaso eu só consigo plantar um pé de alface. Nós temos aqui de 20 a 25 centímetros de diâmetro para 25 a 30 de altura do vaso, tá? Então, esse é o ideal para o alface. Então, nós vamos fazer um bercinho para colocar a muda. Vamos medir a altura do torrãozinho, né, a altura do torrão de terra, porque ele não pode ficar nem abaixo nem acima do nível máximo do solo. Então eles têm que estar nivelado com a altura máxima. E vou chegando a terra ao entorno desse tubetinho. Pronto, aperto um pouco em volta, apenas para tirar o excesso de ar, né, perto do tubete, e está plantado. Agora, o material orgânico que nós vamos usar é para proteger o solo, né? O que eu digo proteger o solo é que ele vai ficar no sol. Então você coloca água, bate o sol, ele evapora rapidamente. Evaporando rapidamente, ele vai prejudicar o próprio desenvolvimento da raiz, a própria qualidade do solo. Na natureza, quando olhamos, a gente vê que embaixo de qualquer árvore, embaixo de qualquer planta, tem aquela camada de folhas protegendo o solo. Então é isso que nós vamos imitar nesse vaso também. Vamos criar uma camada de material orgânico para proteger o solo, mantendo a umidade e a temperatura. E assim você vai conseguir imitar, né, a natureza, promovendo um ambiente adequado para o desenvolvimento da sua hortaliça. Pronto, esta é a nossa oficina do programa Horta em Casa e Vida Saudável. Temos que irrigar todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, principalmente de manhã. Ou à tarde também, se for um período de sol muito quente. Em lugares mais quentes, como no norte ou o próprio Rio de Janeiro, é necessário fazer 2 irrigações ao dia, de manhã e à tarde. Mas sempre lembrando, não encharcar o solo. Verifique se o solo está úmido. Se estiver úmido, não precisa jogar mais água. Mas se ele estiver ressecado em cima, podemos colocar água completando, umedecendo esse solo. Muito obrigado. Mas agora, quero só ressaltar, nós temos então na página da Faculdade Messiânica o curso do programa Horta em Casa e Vida Saudável online. Nós temos 11 aulas, né, bem detalhadas sobre todo esse trabalho, de como preparar solo, de como fazer o resíduo orgânico, que você pode, né, acessar, colocando o seu login e senha. Você vai assistir essas 11 aulas durante 30 dias e vai sair preparado para fazer essa divulgação, né, desse sistema de horta em casa e vida saudável. Muito obrigado. Então, essa foi uma aula demonstrativa, né, sobre o programa Horta em Casa. Se vocês quiserem conhecer mais sobre, né, o preparo do solo, o plantio, produção de mudas, nós temos aqui, como eu falei, no site da Faculdade Messiânica, o programa Horta em Casa e Vida Saudável, curso online, onde no conteúdo nós vamos ter lá uma introdução, né, filosófica. Nós vamos falar sobre os materiais necessários para se desenvolver a horta, vamos colocar o preparo adequado do solo, né, desde o princípio, semeadura, como semear, quais cuidados, né, como trabalhar essa semeadura em sua casa,
desbastes, depois que você semeia, germinou, como cuidar da mudinha para que ela possa ter seu ambiente adequado, né? O plantio adequado desta mudinha, como eu fiz aqui com vocês, mas para cada, né, planta, para cada variedade de planta, a colheita, né? Que é simples fazer colheita, todo mundo sabe fazer colheita, mas tem gente que acha que o alface tem que arrancar, o repolho não sabe como tirar, então nós colocamos alguns exemplos de como trabalhar com alface, com repolho, com a salsinha, com a cebolinha, cuidados com a horta, tanto durante como depois, né? A compostagem, ou na verdade, seria a reciclagem, né? A reciclagem dos resíduos dos alimentos na sua casa. Não é uma compostagem, você está apenas reciclando, está devolvendo ao solo aquele material. O canteiro, como preparar um canteiro e o encerramento, né? Trazendo para vocês quais são as nossas propostas e o que nós queremos através do programa Horta em Casa e Vida Saudável. E, né, talvez poderemos mostrar aqui uma das aulas para vocês terem ideia de como é feito esse curso, né? Vocês vão acabar me vendo lá, tá? Porque eles me colocaram para fazer essa aula, né? Me intimaram a fazer a aula e eu, né, tive que aceitar para trazer esse material para vocês. Então, numa aula de introdução, só para vocês verem a ideia de como foi muito bem feito esse curso, né? Vamos lá? Você acessa pela faculdade e você já entra no curso. É como um EAD, um curso de faculdade realmente, tá? Só que é um curso livre. Tá? Muito simples, fácil de se acessar, né? Você pode acessar de qualquer computador, em qualquer lugar, na sua casa. E não há som nesse momento, mas só para vocês, né, darem uma ideia de como é a imagem, a apresentação do curso, tá? Então, nessa introdução, né, nós estamos falando sobre os princípios da horta em casa, os princípios da agricultura natural, né, qual o sonen ou a forma como você tem que trabalhar nessa agricultura. Esse é, né, o curso online que eu gostaria que vocês procurassem para poder ampliar, aprofundar e, né, assim conseguir divulgar mais para mais e mais pessoas o programa Horta em Casa. Muito obrigado.